Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quem acompanha o canal sabe muito bem que a Netflix vai tentar colocar um fim no compartilhamento de senhas já no próximo ano. Eles já anunciaram várias coisas que eles vão fazer para manter as pessoas na linha, né, digamos assim, para evitar que as pessoas compartilhem muito as suas determinadas senhas. E agora saiu uma notícia do Wall Street Journal que aponta que mostra que a Netflix está sim muito focada nesse sentido ainda, mesmo depois da receptividade negativa que essa notícia teve originalmente. Então, vamos lá! E pessoal, eu queria agradecer Raevo Max, que mandou pra mim essa notícia lá no meu Twitter. Então se vocês quiserem participar do vídeo, se vocês quiserem mandar ideias, mandem lá no meu Twitter que eu tô olhando pelo menos uma ou duas vezes por dia pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, só trazendo o panorama geral para vocês, né, caso vocês não acompanhem o canal há bastante tempo, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, a Netflix ela sempre foi muito aberta com relação ao compartilhamento de senhas, eles inclusive incentivavam as pessoas, né, a compartilharem as suas senhas, falavam que não tinha problema nenhum, falavam que compartilhar a senha da Netflix é amar e assim por diante. Só que em 2019 eles mudaram um pouquinho o rumo da conversa, eles começaram a dar indícios que isso estava se tornando um grande problema dentro da plataforma, que muitas pessoas estavam compartilhando senhas com familiares, com amigos, só que em 2020 a gente entrou em um momento de pandemia e as pessoas estavam dependendo muito da Netflix, o crescimento da Netflix foi gigantesco, então a Netflix acabou pisando um pouquinho no freio nesse plano de acabar com o compartilhamento de senhas, só que agora a gente está voltando para uma certa normalidade. Desde o começo da pandemia, outros grandes serviços surgiram, outros grandes serviços floresceram, como Disney Plus, como HBO Max, como Paramount Plus, Peacock e assim por diante. A própria Amazon Prime Video continua crescendo bastante, então a Netflix foi de certa forma colocada contra a parede pelos concorrentes e o seu crescimento minguou bastante, né? A gente viu que nos últimos trimestres a Netflix praticamente não cresceu e eles anunciaram que eles vão sim acabar com o compartilhamento de senhas ou pelo menos tentar impedir que esses compartilhamentos aconteçam. Eu até concordo que algum controle deve existir. Eu passei por um problema muito grande que eu falei até pra vocês, porque eu entrava na minha... Isso tinha acontecido também com meu irmão anteriormente, cerca de 1 mês, 2 meses antes isso aconteceu com meu irmão. Eu entrava na Netflix e tinha lá... Eu via que tinham filmes que eu não tinha assistido, que tinha gente assistindo a minha conta, aí do nada surgiu um usuário novo, com uma carinha genérica, escrito acho que filmes ou alguma coisa assim embaixo, eu não sei se foi alguém que criou, e depois a língua da Netflix, o idioma tinha mudado completamente para um idioma que eu nem conhecia, eu tive que entrar através do meu desktop, eu fiz até um vídeo aqui nesse sentido, eu mostrei para vocês. Então eu acredito que deva existir sim um controle um pouquinho maior, por exemplo, se eu tô aqui no Brasil, eu acho que era do Marrocos, alguma coisa assim, eu não lembro se era do Marrocos, da Arábia Saudita, mas tinha algum país bem distante, utilizando a minha conta, eu consegui entrar lá, acessei minha conta, consegui ver, só que até lá acho que a pessoa já estava assistindo a minha conta fazia uns 6 meses e, como eu falei, a mesma coisa aconteceu exatamente igual com a conta do meu irmão e a gente não compartilha, eu tenho a minha, ele tem a dele, meus pais têm a deles, então a gente não divide senha, cada um tem a sua senha da Netflix. Só que eu acho que essa é a exceção, eu acho que muita gente compartilha a senha com a própria família e com amigos muito próximos e a Netflix tem todo o direito de fazer isso, eles têm todo o direito de impedir que esse compartilhamento aconteça, só que eles vão ter que lidar com a receptividade negativa que uma notícia dessa ou até que essas ações trariam. E eu acho que esse vídeo de hoje pode inclusive ter uma conexão muito forte com o vídeo que eu fiz ontem, falando a respeito da possibilidade de uma compra da Netflix pela Microsoft. Quem sabe se a Microsoft não está exigindo que a Netflix seja um pouquinho mais radical com relação a esse compartilhamento de senhas, porque se eles forem comprar a Netflix, eles querem que esse assunto já esteja resolvido. Muitas ações acontecem nesse sentido quando uma empresa vai ser comprada. A gente viu que a AT&T, antes das negociações ali com a Discovery, eles acabaram simulando alguns números e etc. É muito comum mesmo a gente ver isso acontecendo. Inclusive a Disney falou que a Fox tinha alguns números ali, eu lembro na época que eu fiz vídeos aqui pra vocês, tinham alguns números meio estranhos ali nos bastidores, então é uma coisa extremamente comum. Obviamente se você vai vender alguma coisa,
eu vou vender esse celular aqui, ó, o celular tá perfeito. Aí você vai ver, tem um trincado na tela, você vai ver a capinha tá quebrada e assim por diante. Só que você, antes de colocar à venda, você não vai falar isso. Você vai tentar fazer o produto parecer o melhor possível. Então eu acredito que a Netflix, ela tá tentando resolver esse grande problema, que é sim um grande problema, não dá pra gente negar. Eles falaram que são mais de 100 milhões de usuários que utilizam a Netflix, mas não pagam absolutamente nada. Obviamente esse pagamento pode estar acontecendo nos bastidores, né? Porque se eu pago e eu divido com mais 3 amigos, a Netflix não sabe que esses 3 amigos estão pagando pra mim. Para a Netflix, eles simplesmente estão utilizando sem pagar um centavo. Então é um problema. Eu só acho que eles deram muita liberdade para o público durante um período muito longo de tempo para agora simplesmente chegar e falar: ó, pessoal, vocês não podem mais compartilhar a senha. E outro problema que surge, na minha opinião, que eles ainda não deixaram claro 100% como que aconteceria, é se eu, por exemplo, eu uso aqui na minha casa, eu uso, por exemplo, na minha sala e no meu quarto. Aí tudo bem, a Netflix vai identificar pela internet, pelo endereço de IP e essas coisas. Mas e se eu tenho uma casa aqui e um apartamento na praia, ou se eu tenho a Netflix no meu trabalho também, eu vou ter que pagar 2 Netflix separadas, ou eu vou ter que pagar um extra, sendo que eu mesmo estou assistindo em outro lugar, né? Eu acho que seria um probleminha que surgiria em alguns casos, não seria tão comum assim, né? Até porque muitas pessoas não assistem no trabalho, muitas pessoas não têm casa na praia, etc, que também não é o meu caso, mas eu tô pensando em algumas situações onde pessoas poderiam ser prejudicadas se a Netflix identificasse como compartilhamento de senhas você está utilizando em outro local. E como sempre, antes de mostrar a notícia do Wall Street Journal, eu queria que vocês comentassem aqui abaixo o que vocês acham a respeito desse assunto. Vocês acham que tá correto a Netflix fazer isso? Vocês acham que não tá? E vamos lá, aqui como vocês podem ver, né, uma reportagem, como eu disse, do The Wall Street Journal. O fim do compartilhamento de senhas da Netflix está próximo. Acabar com a prática sem alienar os clientes será um desafio. Vocês vão ver que aqui tem muita coisa que eu já tenho falado aqui no canal fazem meses, né? Eles estão confirmando, né, muitas das minhas suspeitas. O fim do compartilhamento de senhas chegará na Netflix em breve. Eu vou pular um pouquinho mais rápido, né? Eles dão uma explicação. A Netflix não seguiu um plano para reprimir amplamente a prática até este ano, quando as perdas de assinantes aumentaram. Então, obviamente, a crise, né, da Netflix, a queda das ações, que está incentivando isso. Em uma reunião da empresa fora de Los Angeles no início deste ano, o co-presidente executivo Reed Hastings disse aos executivos seniors que o boom da pandemia havia mascarado a extensão do problema de compartilhamento de senhas e que eles esperaram muito para lidar com isso, de acordo com pessoas que estavam na reunião. Então ele está admitindo que foi um erro da Netflix ter esperado tanto tempo assim para começar a tentar impedir o compartilhamento de senhas. Lembrando que o Globoplay já está fazendo isso aqui no Brasil. Eu mesmo já recebi um e-mail, talvez eu traga um vídeo aqui também falando a respeito disso, a respeito desse compartilhamento. E aqui são os números realmente importantes. Mais de 100 milhões de telespectadores da Netflix agora assistem ao serviço usando senhas emprestadas, geralmente de familiares ou amigos, e a Netflix disse que encerrará esse acordo a partir de 2023, pedindo que as pessoas que compartilham contas paguem para fazê-lo. A empresa espera começar a implementar a mudança nos Estados Unidos no início desse ano. E eu acredito que uma parte importante para esse plano dar certo era justamente o plano mais barato com anúncios, porque se você vai estar tirando essas outras pessoas, por exemplo, eu pago, eu tenho 3 amigos que assinam comigo, né? Por exemplo, se essas pessoas não podem mais assistir através da minha conta, elas têm que ter um incentivo para assinarem a Netflix. Lembrando que lá nos Estados Unidos está somente R$ 6,99 esse plano com anúncios, então eles falam, ó, você não pode mais assistir, só que você tem esse plano mais barato que você pode assinar. Inclusive a pessoa, né, que no caso sou eu, que pago a conta, eu também posso migrar para essa versão mais barata e assim eu não gasto tanto dinheiro quanto eu gasto hoje. Então eu acho que era uma parte essencial desse plano de compartilhamento de senhas, a criação dessa versão com anúncios. E aqui, né, o Ted Sarandos, que é o outro co-CEO, não se engane, não acho que os consumidores vão adorar logo de cara. E aqui eles mesmos apontam, eu nem tinha reparado que eles falaram isso aqui na reportagem, é uma grande reviravolta para uma empresa que uma vez tweetou: amor é compartilhar uma senha, o esforço é parte da resposta da Netflix à desaceleração do crescimento, especialmente no mercado americano. Aqui a gente vê, né, ó, em todas as regiões, o crescimento da Netflix em 2019, em 2020, em 2021 e em 2022 por trimestre, né, ó.
A gente tem aqui os segmentos, a gente vê o crescimento muito alto aqui no início da pandemia, né, que muitas pessoas estavam ficando em casa, muitas pessoas assinaram a Netflix nesse período, e agora a gente vê uma queda meio absurda, né, o crescimento negativo, ou seja, nos Estados Unidos a Netflix está em queda, na América Latina ela está praticamente estável, a mesma coisa na Europa, e o crescimento ainda continua ok, digamos assim, na Ásia-Pacífico, só que a queda também está sendo brutal. E eu acredito que essa seja a decisão mais importante da Netflix para o futuro dela, porque é uma decisão muito radical que vai afetar negativamente muitos clientes, só que eu acho que é uma coisa que muitas pessoas vão esquecer. Depois de 6 meses as pessoas nem vão lembrar mais, a gente sabe como as coisas avançam rápido hoje em dia, muitas pessoas não vão nem lembrar mais que era possível compartilhar senhas, as pessoas vão assinar ali um plano mais barato, muitas pessoas vão sim, eu acredito que a Netflix vai perder, né, muitos assinantes quando eles deixarem de permitir que as pessoas compartilhem senhas, só que eu acho que depois de um tempo, muitas dessas pessoas vão retornar quando chegar uma nova grande série, quando sair um novo fenômeno aí, quando sair Round 6, temporada 2, ou quando sair mais uma série no estilo aí do Jeffrey Dahmer, muitas pessoas vão retornar para a Netflix. E eu acho que daqui a alguns anos, 2025, 2026, isso já vai ser um passado distante e as pessoas vão voltar a assinar a Netflix normalmente. Então eu não acho que isso vai ser o fim da Netflix, eu não acho que isso vai acabar com a empresa, eu acho que vai sim ser um período ruim, eu acredito que eles vão ter uns 2 trimestres péssimos, talvez eles percam ali 10 milhões de assinantes, só que depois eu acredito que eles vão retornar e para o futuro da empresa isso vai ser muito importante, ainda mais se ela for vendido para a Microsoft, como está sendo largamente especulado por aí. E aí eles citam coisas mais específicas em vários países, problemas que eles podem ter na Índia, problemas que eles podem ter na Colômbia e assim por diante, que eu não acho interessante também abordar um por um aqui com vocês, mas é óbvio que eles vão ter muitos problemas. Eu acho que um dos países que eles mais vão enfrentar problemas para fazer isso é justamente aqui no Brasil, que virou cultural aí as pessoas compartilharem a Netflix. A maioria das pessoas que eu conheço, eu fiz umas perguntas ali para as pessoas que trabalham comigo, a grande maioria não paga a própria Netflix, a grande maioria respondeu, eu assino com meu irmão, eu assino com a minha mãe, e ninguém mora na mesma casa, então eu acho que é muito, eu diria que 80% aí das pessoas no Brasil ou usam a Netflix compartilhada ou são a pessoa que compartilha a senha com outras. Então acho que isso já se alastrou de uma forma tão grande aqui no Brasil que vai ser muito difícil eles reverterem essa situação. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa reportagem do Wall Street Journal e, como sempre, né, digam aqui nos comentários o que vocês acharam a respeito desse assunto, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.